Olá, tudo bem? Tudo jóia. Prazer, Marília. Eu não tinha te visto, eu sou o Éder, a gente estava conversando. Verdade, falamos pelo WhatsApp, mas não tínhamos falado ainda pessoalmente. Sim. Pessoal, assim, eu convidei duas professoras aqui, na verdade, a Marília e a Jennifer, para fazer uma apresentação de um possível trabalho. A primeira sobre música. Oi, Jennifer, tudo bem? A primeira sobre música e a Jennifer sobre dança, sabe? E assim, o meu plano de hoje é o seguinte: nós vamos ver as atividades propostas, vamos ver qual a proposta delas, assim, vamos ver o trabalho que deve ser muito interessante. Eu estou mega ansioso para ver o trabalho de ambas. Só que depois tem uma questão que eu quero ver com vocês, que foi solicitado aqui para a escola de formação para que a gente comece a pensar nos nossos planos de trabalho para o ano que vem. Bem, vocês participaram da formação, alguns aqui participaram da formação da RCC. Isso aqui, né? Nosso referencial curricular de todas as matérias, no caso. Aí, devido à pandemia, todas essas questões, estamos devendo para a SME um plano de estudos baseado na RCC, um plano por escola. Então, e para tentar de alguma forma unificar esse plano, certo? Foi nos proposto a trabalhar com vocês, com os professores da rede, para a gente tentar organizar esse plano mais, claro, o mais único, mais uniforme e diverso possível. O que eu quero dizer com isso? Que a gente quer uma certa uniformidade nas matérias, nos conteúdos, mas a gente também quer que a diversidade de cada escola seja respeitada, sabe? A realidade de cada escola seja respeitada. Por isso eu gostaria de ver com vocês, assim. Então esse é o nosso terceiro momento da formação hoje, assim. O primeiro vai ser a Marília apresentando a atividade dela, o que ela tem para nos mostrar. Depois a Jennifer, mas você não se preocupe em relação a tempo. Vai ser essa formação e vai ser na outra também a gente vai se dedicar a essa questão da... Então você tem todo o tempo do mundo, Marília e Jennifer. Se vocês precisarem para mostrar o que você tem para mostrar, podem, estamos aqui atentos e curiosos. Só que eu queria, pelo menos, ter um começo, sim, em relação a esses planos. Por quê? Porque eu estava vendo na RCC a arte, como é que ele é apresentado, e ele não é apresentado por série, por ano, nem muito menos por trimestre. Eu acho que isso eu queria ver com vocês, como é que a gente poderia organizar isso melhor, porque a intenção é a gente apresentar uma ideia mais ou menos por ano e por trimestre, sabe? Sexto ano, primeiro trimestre, que trabalha isso com todos, assim. E vamos pensando mais ou menos nisso. Eu vou ouvir mais de vocês do que falar, porque eu não tenho essa bagagem toda para poder... E a realidade é de vocês realmente, assim, sabe? Então eu vou mais ouvir vocês do que falar. Ok. Deixa eu ver aqui. Ah, ótimo. Perfeito. Já tá ótimo, gente. Então, vamos começar, então. A minha intenção é começar com a Marília. Pode ser, Marília? Pode. O palco é seu, todo seu, pode. Tá jóia, então, boa tarde, colegas. Muito legal estar aqui compartilhando com vocês algumas ideias, né? E, bom, o Éder me pediu que fosse uma atividade de música que fosse aplicável, né, por qualquer professor, que não fosse necessariamente com uma formação em música, né? Então, foi nisso que eu foquei. E também procurei explorar os recursos que a gente tem à disposição, né? Então, para essa formação, para esse momento, eu pensei no uso dos Chromebooks e das telas interativas, que são os recursos que a gente tem agora como novidade, né, desde o ano passado, e as telas interativas esse ano. Bom, então vamos lá. Eu não sei se vocês talvez já tenham acessado os recursos do site Google Arts and Culture. Eu uso bastante. Eu dou aula de música de primeiro a quinto ano, e de sexto a nono ano eu sou professora de artes. Então, aqui eu trouxe mais focado em música, mas esse é um recurso que tem para várias áreas, né, para várias linguagens, inclusive pensando na questão das artes integradas, um recurso que eu acho bem legal. Tá, então, vou
ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Vocês conseguem ver aqui que eu dividi a tela, não sei se está rodando legal para vocês. Sim? Tá. Então, o Google Arts and Culture eu acho legal porque ele é um recurso da própria plataforma Google, né, que a gente já vem utilizando aí como rotina nas nossas atividades da rede. É fácil de acessar, a gente consegue acessar nos Chromebooks, né, e também os alunos podem, se quiserem em casa, também baixar o aplicativo no celular, tá? E aqui tem vários recursos. Então, quando a gente acessa aqui, né, a gente pode explorar, e aí a gente tem, assim, ó, experimentos de artes, daí tem categorias artistas, materiais, movimentos de arte, tem várias opções, tá, coleções, e tudo isso a gente pode visitar virtualmente, inclusive a gente pode fazer o passeio, entrar nos museus, olhar as galerias, né, fazer o passeio virtual, assim como a gente faz... né, no Google Maps, né, a gente consegue entrar dentro dos museus, passear, então tem uma infinidade de atividades aqui que a gente pode fazer com os alunos e explorar na área de artes em várias linguagens. Aqui na minha atividade, eu vou focar nos experimentos, tá? Então, a gente vai aqui, ó, nessa aba, tem lá experimentos. A ideia dos experimentos é muito legal, porque ela explora um potencial criativo e é a ideia de experimentar mesmo. Então, quando eu proponho para os alunos, eu penso nisso, ó, pessoal, vamos experimentar isso, né? Na questão de que não tem um certo ou um errado, mas sim são atividades que elas vão explorar a criatividade, né? De uma maneira mais livre. Então, tem vários experimentos aqui, tá? Eu vou trazer alguns que são da área de música, mas vocês podem ver, ó, que tem, ó, sobre pirâmides, tem alguns que são, ó, de geografia. Esse aqui é de fotografar, pode ir a vários lugares do mundo fotografar, tirar fotos lá. Esse aqui, ó, de, né, fazer a cerâmica. Tem muitos, ó, esse é sobre mangá. Então, tem muitos experimentos aqui que dá para a gente usar e que são bem interessantes. Então, eu vou voltar lá agora. No primeiro experimento que eu selecionei aqui, que é um experimento de música. Então, a gente entra aqui, ó, a gente pode ou ver o tutorial que tem antes, né? E eu já vou entrar aqui direto. Tá? O nome desse experimento aqui é o Som da Terra. E é muito legal, porque ele tem uma instalação, né, física, e apesar de ser um experimento de som, ele está fixado em algum lugar aqui, né? Tem uma arte, ela está em Milão, né? Ela faz parte da Trienal de Milão, que é uma exposição, né? E aqui, através dessa estrutura, é possível ouvir os sons que vão sendo gravados no mundo inteiro, através desse experimento que a gente está fazendo aqui, tá? Então, eu achei legal, inclusive, né, pensando que a gente tem aqui também mais de uma linguagem sendo trabalhada, né? Então, a ideia aqui dessa instalação é a conexão entre as pessoas, né? Que quando nós nos escutamos, nós estamos conectados. Então, essa é a ideia, né, dessa obra de arte. Então, quando as pessoas se aproximam dela, conseguem ouvir essas gravações que são feitas. Ela traz também a ideia da questão da paisagem sonora coletiva. Tá? A ideia da paisagem sonora na educação musical, ela vem sendo bem abordada, assim, e o Ray Schaeffer, que é um educador musical canadense, foi quem trouxe essa ideia, né? Ele é um educador, ele faleceu ano passado, né? Ele é um educador que ele trabalhava assim com três pilares principais, que era a relação entre o som e o ambiente, a confluência entre as artes, então no sentido de que as artes não seriam
de que necessariamente especializadas, ou que haveria uma hierarquia entre elas, mas que elas poderiam trabalhar entre si, né, juntas, que é essa ideia da arte integrada, né? Então, que não haveria uma hierarquia, né? Que todas são importantes e que elas podem circular juntas, né? E também o terceiro pilar, né, dessa abordagem de educação musical era também a arte como um papel no resgate de valores, enfim, na recuperação de valores. E também em todas as atividades que ele propunha explorar o potencial criativo, né, dos estudantes, dos alunos, enfim. E aqui é exatamente o que acontece então, né? Essa esfera aqui, ela tem a intenção de criar uma paisagem sonora da Terra, né, com as diferentes manifestações de diferentes pessoas em vários lugares do mundo. Então, eu só não sei se vocês vão conseguir ouvir o áudio aqui quando eu compartilhar, senão a gente faz diferente. Então, quando a gente acessar, vai entrar ali direto no site, né, que também dá para acessar sem ser pelo Google Arts. E aí, o que a gente pode fazer com os alunos é a gravação, né, desses sons que a gente vai ouvir aqui na esfera. Vocês conseguem ouvir o áudio aqui que está rolando na tela ou não? Então, vocês vão olhando ali, conforme a esfera vai girando, vocês vão olhando onde é que os sons foram gravados e em que lugar do mundo, ó. Então, cada usuário que vai gravando, né, vai aparecendo ali. E aí eu vou colocar aqui na gravação agora. Ó, 3, 2, 1, vai gravar o meu som. E aí que eu vou criar, vou compor, né? Então, pensar num som. Aí eu posso experimentar ele aqui. O meu som. Minha fala. É que eu vou criar, vou compor, né? Pensar num som. Tá, vou cancelar ali, porque não é para ficar gravada a minha voz explicando, mas vou gravar só o som. Vamos lá, agora vou experimentar. Agora sim. Dei o ok ali, agora ele vai carregar. Enquanto ele carrega ali, eu vou falando. Então, a gente é muito legal o que dá para fazer com os alunos na sala de aula, né? Cada um com o seu Chromebook, ou, por exemplo, se está trabalhando na tela interativa, também dá para gravar um som da turma. E agora aparece ali, quando eu espero começar a rodar, vai entrar também o som que eu acrescentei ali, né? E assim a gente vai se somando. Então, agora, lá em Milão, né, alguém em algum momento vai ouvir esse som que eu produzi agora aqui durante essa formação com vocês. Aí aqui também a gente está trabalhando com a questão da composição, né? Todos esses elementos que eu estou comentando aqui, eles estão presentes lá nas habilidades que a gente tem né, no nosso referencial curricular de Canoas e na BNCC, né? Que então contempla sobre vários aspectos. Né? Deixa eu fechar aqui. Então, esse é um dos experimentos aqui que eu selecionei, né, que eu achei interessante, enfim, que é uma atividade bem prática que a gente pode fazer na aula com os recursos que a gente tem na rede agora. Né, e que, enfim, tem várias possibilidades de se explorar a questão do som, né, criação individual, criação em turma, né, composição coletiva, a paisagem, né, a paisagem sonora da sala de aula, e essa ideia da conexão entre as pessoas através do som. Né? Então, foi a primeira aqui dos experimentos do Google que eu vou trazer com essa ideia. Na sequência aqui,
Vou apresentar outro. Um pouquinho mais para baixo aqui. Aqui, ó, que é o Paint with Music. Que aí também tem essa questão da composição, da criação, algo sobre a questão também de diferentes paisagens sonoras em diferentes ambientes. Aqui, essas composições que são feitas, elas são compartilháveis, então, no final, ali tem a opção de compartilhar o link com alguém, salvar no e-mail. Marília, então... acho que tu precisa compartilhar a tela. Ah, tá, para lá. Desculpa aí. É capaz. Aí. Deu? Sim? Tá bom. Então, aqui está ele. Então, a gente escolhe aqui, né, um dos ambientes onde a gente quer criar a composição musical. Então, aqui pode ser no céu, subaquático, né, na rua ou no papel. Cada um desses ambientes ele vai ter um conjunto de sons que eu vou explorar. Né? Então, aqui, conforme eu vou pintando, eu vou criando a minha composição musical. E aí eu posso ir explorando aqui o timbre de diferentes instrumentos, né? E criando diferentes composições com eles. Então, aqui a gente trabalha também a questão de timbre, né? Reconhecer diferentes sons. Aqui sempre tem a opção de compartilhar, ó. Então, no final, né, da realização da atividade, os alunos podem salvar, mandar para o próprio e-mail, ou no próprio Google Classroom, eu crio a atividade da aula mesmo, e eles podem salvar lá, né? Embora a gente esteja já presencialmente, né, mas esses recursos ainda a gente pode continuar utilizando como suporte, né, nas aulas. Então, eu muitas vezes crio atividade lá durante a aula mesmo, para eles terem onde guardar esse material que eles vão criando. E aqui, então, eu escolho se eu quero ficar no experimento ou não. Né? Então, eu vou sair desse aqui. Queria mostrar ali os outros ambientes, mas a lógica da produção é a mesma aqui, só vai mudando. Deixa eu ele abrir. Por exemplo, ó, esse que é na rua, ele vai trabalhar agora já com uma outra estética visual, inclusive, que eu acho legal, né? Então, que a gente pode ir explorando aqui. E aí, enfim, né, a gente escolhe aí a questão estética, o ambiente, né, e assim a gente cria a composição musical a partir de um recurso visual, né? Isso eu acho bem legal também, pensando em integrar diferentes linguagens. Depois, vou sair aqui. Uma pergunta. Esse também é no Arts and Cultures? Todos esses que eu estou falando são todos no mesmo... São todos experimentos ali na aba experimentos que nós vamos encontrar. Na aba experimentos. Todos na aba experimentos, tá? E aí tem vários outros aqui. Tem alguns que são para criação de melodia. Esse aqui, as crianças gostam bastante, que ele é um coral desses bichinhos. E aí aqui também trabalho a questão das diferentes vozes, né?
E é bem legal para explorar, assim, quando vou trabalhar canto, com eles eu mostro, né? E eles conseguem criar coisas aqui também que são bem interessantes. Deixa eu só pular aqui esse tutorial. Eles cantam, ó, cada um deles tem um timbre de voz. Então, conforme eu vou manipulando aqui, eu vou tendo um resultado sonoro também. Eu posso silenciar alguns. Vou deixar aqui um dueto. E eu também posso levar eles para diferentes lugares do mundo, né? Já que a gente está falando dessa questão mais globalizada, assim. Por exemplo, vou levá-los para o México. E vamos ver uma música aqui que é daquele local, né, que eles vão cantar. Então, também é uma possibilidade de ir criando, e eles se divertem bastante aqui explorando os timbres vocais dos bichos. Marília, coloca no Brasil, fiquei curioso para ver como é que... do Brasil aqui. Eu não sei se tem aqui. Se não tiver tudo... Não, acho que não tem. Acho que não tem opção Brasil, é meio limitado aqui nas opções. Bom, e esses aqui... E tem mais um aqui que é do Google, que eu vou dos experimentos, que eu vou mostrar, e depois tem um que é fora. Aqui, ó. Esse aqui, ele trabalha a relação entre música e as pinturas do Kandinsky. Então, cada um dos elementos visuais aqui da pintura, ele está relacionado a uma melodia sintetizada, né? E também as sensações. Esse aqui ele é um pouquinho... Aí a gente vai escolhendo para cada cor, para cada forma, tem uma melodia. Conforme eu vou criando, vai aparecendo os sons. Ó. O amarelo está associado ao som do trompete. E aqui eu posso ouvir a pintura. Então, em cada um que eu clicar, ó, ele tem uma melodia associada. Então, aqui é ouvir a pintura. E agora, depois, no último passo, é o tente você mesmo, que aí a gente vai selecionar aqui as emoções. E aí a gente vai ativando aqui na pintura e fazendo a nossa criação. E aí tem, claro, tá em inglês aqui, né? Mas dá para colocar no tradutor, ou se quiser também que eles façam alguma tradução, também já dá para aproveitar. Mas geralmente são atividades bem intuitivas, né? Em questão de ser... Alguns têm opção para traduzir. Nas galerias de arte, em geral, tem a opção de traduzir os textos, quando tem explicação sobre as pinturas, sobre os trabalhos, sobre as obras. Nos experimentos é que não tem muito a tradução, mas nas outras áreas ali, nos outros tópicos, em geral, a gente consegue colocar, dar a opção de traduzir com o Google Tradutor, e aí fica fácil para eles assimilarem. E eu queria mostrar aqui uma última opção. Olha, e aqui tem os jogos também, tá? Que aqui tem, inclusive, assim, para colorir,
fazer releituras com pinturas diferentes aí, que são jogos mesmo, tem várias opções aqui. Eu entrei mais nos experimentos hoje, mas tem os jogos são bem interessantes também. Deixa eu ver aqui o que tem nos jogos. Aqui, ó, nos games. Tá? Então, aqui tem alguns desses que eu mostrei para vocês, mas tem cruzadinhas. Deixa eu ver, e esse aqui é de colorir, ó. Aqui tem várias obras famosas e eles têm a opção de colorir online, criando outras propostas aí conforme eles desejam. Tá? Então, essas aqui são algumas dicas do Google Arts. Por fim, eu queria mostrar fora do Google Arts uma outra opção que é o Radio Garden. Não sei se vocês já entraram no Radio Garden para ouvir música, mas é um site onde a gente consegue ouvir rádios do mundo inteiro em tempo real, né? Então, vamos escolher aqui um lugar para ver o que está tocando lá. Vamos ver. Parei ele na Argentina. E assim eu posso ir a qualquer lugar do mundo. Aqui eu vou fixar essa para ficar tocando enquanto eu procuro outras. Então, isso eu acho muito interessante de trabalhar, porque a gente pode visitar. Estou no Chile agora. Vamos ver o que está tocando lá. Na hora dos intervalos. Mas como que eu costumo explorar isso na aula, né? Além da gente poder visualizar o mapa, procurar os lugares, aí eles dizem lugares que eles gostariam de conhecer, a gente vê onde fica, localiza, e a gente costuma fazer uma comparação entre as coisas que a gente está ouvindo aqui no Brasil e que eles estão ouvindo, e coisas que estão tocando em outros lugares do mundo, né? Tem duas possibilidades. Às vezes a gente entra e está tocando algo muito diferente, ou muitas vezes a gente vai para um outro lugar do mundo e encontra músicas que também estão tocando aqui no Brasil, né? E aí isso abre uma discussão bem grande, assim, né? Sobre a questão de como a música circula no mundo, qual é o papel da mídia, né? Como é que as coisas chegam aos diferentes lugares. Gosto de comparar com o repertório deles, se isso é semelhante, se são músicas que eles ouviriam, ou se eles ouvem habitualmente ou não, se teve alguma coisa diferente que interessou. Então, aqui tem uma janela bem grande, assim, para a gente pensar uma série de atividades que envolvem conhecer, né, o que está tocando em outros lugares e comparar com a nossa realidade daqui e com o universo deles. Então, eu acho um recurso bem, bem legal, assim, para explorar também na aula de música, não só no sentido aí de tocar, mas também de apreciar, né, e de se pensar sobre música, enfim, no nosso dia a dia, no cotidiano dos alunos e na realidade global. Então, bom, acho que são essas as minhas ideias, assim, fui falando meio rápido também, mas vocês podem perguntar, enfim, sugestões sempre tem bastante aqui. Marília, a tua formação é música, né? Isso. Assim, o teu objetivo, o que eles chamam de intenção pedagógica, assim, qual a primeira, assim, tu tem como fazer uma síntese? Eu sei que são vários, assim, sabe? Mas uma ideia mais geral, assim, que tu tem quando tu vai para uma sala de aula em relação ao teu aluno, a tua intenção pedagógica. Tem, deixa eu só parar a apresentação aqui. Bom, eu procuro explorar, né, as diferentes formas do fazer musical, né, que envolvem apreciar, executar e compor. Né? Isso não dito por mim, mas dito por, né, por outros educadores musicais e sintetizado na nossa própria BNCC. Né? Mas eu penso, né, quando eu trabalho com os alunos,
que eles... O meu objetivo é que eles se envolvam com a música de alguma maneira que faça sentido na vida deles. Algumas crianças vão gostar de tocar, outras não vão. Alguns vão gostar de cantar, outros não vão. Outros vão se relacionar com a música mais ouvindo e nem tanto cantando. Então, eu procuro, quando eu faço atividade, né, as atividades de música, explorar essas diferentes interfaces para que cada aluno possa encontrar a maneira com que vai se relacionar com a música na sua vida. Sim. Alguma pergunta, pessoal? E, claro, assim, aqui hoje eu trouxe atividades que são mais usando recursos de tela interativa e, né, com um foco específico para essa formação. Mas na sala de aula, trabalho com outras possibilidades. Por exemplo, música em movimento é uma relação que eu exploro bastante. Então, né, eu vou alternando os tipos de atividades de forma a contemplar diferentes formas de se fazer música e de se relacionar com ela. Diferentes práticas. E assim, tu mostrou coisas mais o uso do computador. Isso é parte também, como assim, tem um momento que tu sai, pega aquele material ali que tu trabalhou e tu sai dele, e eles fazem algo no papel ou algo fora do computador. Só um pouquinho. Com certeza. Na verdade, aqui o pessoal está indo para o lanche aqui. Escola, sabe? Com certeza. Né? Na verdade, assim, eu trouxe aqui um exemplo de atividade que pode ser feita como tu me propôs, que podem ser feitos por os professores com os recursos que se tem. Né? Mas aqui, normalmente, depois a gente vai partir para outros planos de composição também, com os instrumentos, né, que a gente tem, enfim, uma aula analógica, digamos assim. Sim, que é o é que eu fico observando, assim, dá para se ligar com muitas coisas, né? Tipo, a ideia, eu adorei o Sound of War, porque a ideia deles produzirem também algo, o som deles, né? E colocar... Eu sou professor de língua portuguesa, então essa coisa de tu ter a tua voz ali, tu botar o teu texto, publicar o teu texto, sabe? Isso é muito parecido também, eles encontrar um próprio som e gravar ali, sabe? E se identificar a partir de um som muito legal. Tem outros aplicativos do próprio Google ali que, por exemplo, agora eu coloco na tela interativa, vem cada aluno ali e coloca o seu som. Depois a gente escuta todo esse som, vê, bom, qual é a nossa produção, que a gente fez coletivamente, né? E isso se faz também, não com recurso digital, mas também com sons, né, que a gente cria, os nossos sons do corpo, sons dos instrumentos, a nossa própria voz. Então, enfim, aqui é uma maneira de demonstrar, mas, na verdade, na prática, se trabalha isso com várias formas também, longe dos recursos digitais. Assim. Sim, e o próprio som da sala de aula é o som, né? Eu fico pensando, estava ouvindo os alunos aí. Esses dias eu entrei numa turma e eles estavam com muito som, assim, né? Demoraram. E aí, esse pessoal, eu tenho um som aqui para mostrar para vocês. Eu gravei eles durante aquele tempinho e mostrei, né? E aí eles ficaram, que som é esse? Nossa, é muito forte, nossa. Né? Não, mas para aí, essa é a minha voz. Né? E de repente se dá conta, puxa, mas esse é o nosso espaço, né? Sim. Bom, é assim que a gente está trabalhando hoje. Como é que a gente pode agora repensar esse espaço sonoro para a gente ter a nossa aula, né? Então, acho que é isso. A questão da composição, né, ela é um dos pilares da educação musical também, porque é justamente quando a gente vai colocar ali a nossa forma, né, de fazer e de refletir. É como ler e depois escrever, talvez criar um texto, ler um texto, criar um texto. Né? Então, é a forma como a gente também manipula os saberes para criar algo novo, né? Sim, claro. E Marília, a tua formação é música, mas vamos tentar... Tu, como uma professora de arte, qual que tu acha, assim, até em relação aos outros professores, como tu trataria isso? Tu dá aula a partir dos sextos anos, sexto, sétimo, oitavo e nono? Sim. Como é que tu enxerga, assim, qual seria esse papel da música na disciplina arte no sexto, sétimo, oitavo e nono, nos anos finais? O que tu acha, assim?
Bom, como que eu já venho trabalhando com os alunos desde o primeiro ano, né? Então, quando chega no sexto, eles já têm uma caminhada na música, assim, construída já há bastante tempo, né? Mas, assim como os outros anos, eu acho que é um espaço muito importante de expressão, né? De expressão e principalmente de produção coletiva. Eu penso assim, a música também na sala de aula, ela tem muito essa função. Eu digo, a sala de aula ela é um microcosmos, né? Assim, o que acontece dentro da sala de aula é uma representação, né? Micro do que acontece fora dela, a maneira de se relacionar, a forma como a gente vai se posicionar, os desafios que a gente tem, né? E a música, eu acho que ela é um espaço de conexão, né, entre as pessoas. Então, eu vejo, dentre várias coisas que são importantes, esse papel de socializar, de se colocar no mundo através da música, de ocupar um espaço produzindo música. Né? Então, é uma forma de existir nesse espaço, né, através dessa expressão. Assim. Então, acho super importante, assim como todas as outras expressões artísticas. E tu traz coisas deles, tipo, por exemplo, os temas, assim, o funk, o rock and roll, essas coisas. Sempre. E como é que é a reação? Como é que tu joga isso em sala de aula, assim, como eles... Olha, tem... como eu digo, no sexto ano a gente já vem construindo essa questão do repertório e das questões das preferências de cada um, né? Desde as séries iniciais, a gente sempre tem momentos na aula que eu dedico para trabalhar com as músicas que eles trazem, né? Então, assim, a questão de ter no repertório das aulas as músicas que eles gostam de ouvir é algo que já vem sendo construído desde os anos iniciais. Né? E principalmente essa questão do respeito à preferência de cada um. Né? Então, sempre tem lá, no final do mês ou 2 meses, a gente tem a playlist da turma. E aí são momentos em que a gente vai se dedicar a montar mesmo uma playlist com as preferências de cada um e ouvir, gostando. Prof, mas eu não gosto dessa. Bom, não vamos gostar, mas vamos ouvir, vamos respeitar. Então, a gente vai vai criando esse espaço. E eles têm, eu faço com eles, inclusive, uma planilha que eles escrevem ali, cada música, artista, eles marcam se é nova ou não para eles, né? Se eles já ouviram aquela música antes ou é a primeira vez, e tem um espaço para colocar opinião sobre a música, né? E aí, conforme a gente vai avançando, assim, nos conhecimentos musicais, eu vou exigindo nessa apreciação que eles escrevam mais, além de, né, tem uns que marcam sim ou não, né, mas que, gostou por quê? O que te interessa nessa música? Gostou do ritmo, né, com funk, o que acontece? Às vezes dá uma bugada ali, porque gosto do ritmo, sei que essa letra talvez, né, não... Né, a gente sabe que tem algumas letras aí que depreciam a mulher, que não é, mas que tem outros funks, né, que tem outras mensagens, enfim. Né? Então, tem situações que geram conflito entre posso gostar dessa música ou não posso. E aí a gente analisa o porquê. Bom, essa batida é legal. Isso que ele está falando ali, talvez, né? De repente, nessa música, por que não é legal? Né? Então, vai abrindo uma janela para explorar esses temas, conforme também eles vão, né, tendo mais condições de refletir. Né? Mas, em geral, salvo alguma música assim que seja muito inadequada, procuro sempre escutar aquilo que eles trazem e refletir sobre. E o mais legal é que eles vão criando um repertório de músicas novas, porque aí o colega traz uma música que ele não conhecia, e de repente ele achou muito legal. E aí né, no final da atividade, prof, eu conheci 10 músicas novas, né, que eu não conhecia antes. Que legal. E aí, de repente, essa música passa a fazer parte da playlist, né, da sua, inclusive da minha, vou dizer que eu já tenho um monte de música que eu conheço com os alunos que eu não conhecia e que eu acabo incorporando também. Então, acho que é uma troca. Assim, eu trago coisas que eu considero pertinentes, que eu acho importante que eles conheçam, né, e que servem como base aqui, porque eu quero desenvolver os conteúdos musicais, mas, ao mesmo tempo, eu me alimento também nas aulas daquilo que eles vão trazendo e que, na verdade, é o interesse deles cantarem, tocarem, ouvirem, né? Então, acho que isso que dá o recheio, assim. Né, e nos anos finais, da mesma maneira. Né? Então, acho que circular em torno do interesse do aluno sempre é algo que vai render muito para a gente, né? Porque a gente vai ter o aluno mais engajado e com a música é assim. Né? Eu não consigo, em todas as aulas, contemplar tudo que eles querem,
mas eu delimito alguns momentos em que a gente sabe, prof, tem uma música nova, você aguarda para a nossa playlist que vai ser no fim do mês. Né? Então, aí, em alguns momentos eu paro e, bom, agora vamos ouvir tudo que vocês têm, né? E a gente, a partir disso, vai produzir. Aí eu faço meu planejamento depois, pensando, refletindo sobre isso que eles trouxeram, e vejo se eu estou circulando né, próximo deles, ou se o que eu estou pensando está muito distante, aí eu vou me adequando, né, à realidade do que interessa para eles. Legal, legal. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Não. Marília, muito obrigado. Muito legal o teu trabalho, assim, sabe? Acho que trouxe um monte de coisa nova, um monte de possibilidade, assim. Eu acho que essa é a intenção, sabe? Essa questão da playlist da turma achei maravilhosa. Assim, eu acho que dá para muito rico isso. Eu publiquei, assim, com a metodologia no Saberes em Diálogo de 2020, eu acho que foi, tá num dos livrinhos lá, ou nos resumos. Aí Sim. Tem mais detalhes, assim, como é que eu vou fazendo o passo a passo, as tabelinhas ali, porque é super legal, assim, eles adoram fazer, eles ficam esperando e eles ficam procurando as músicas novas, assim, durante o mês, eles sabem, prof, né, depois eu vou fazendo, vou mudando, pessoal, para a próxima playlist só vale música nova, não vale as que vocês já conheciam, procurem uma música nova, prof, mas como é que eu vou achar? Digo, entra lá no mesmo artista e procura outras músicas desse artista, ou entra lá no Spotify e vê quais são as associadas com eles, e assim eles vão abrindo também. Né? No início, eu me lembro, teve um ano assim que eu fiz a primeira playlist, lá por abril, tinha 7 músicas, porque todos ouviam a mesma música, né? E escolhiam a mesma. Aí, lá pela terceira, a gente começou a ver assim, já 35 músicas, porque cada um tinha a sua, e eles não queriam repetir a do colega. Né? Então, aí a gente também tem a questão da identidade, de tocar, é a minha música que está tocando, agora eu vou ouvir a minha música, assim, então eu acho super, super bacana, assim, de observar. Eu vou dizer que eu sei disso tanto por observar os alunos, quanto por experiência própria, assim, da adolescência, quanto a música é como um reduto da tua individualidade, assim, por mais que ela seja uma coisa social, que tá ali, tem aquela música, aquele estado, que é sempre um estado meio que de solidão quando tu tá com ela, assim, sabe? É mais adolescente ainda, que tu tá te formando, e tu tem aquela banda, aquela letra específica, tudo isso é muito formador e muito íntimo, ao mesmo tempo que é social, é íntimo, então tu quer colocar a tua música ali, isso, é o momento, assim, puxa, agora a minha música vai ser ouvida, eu tenho voz ali também, né? Sim, é legal, assim, que às vezes surge alguém que traz algo totalmente diferente do que tá rolando ali, e ok, é o espaço, né, para isso, às vezes surpreende, né, o pessoal. Sim. E é isso, assim, puxa, é a minha música, né? Prof, quando é que a gente vai tocar as nossas músicas, né? Não, na próxima aula, aí a gente vai tocar todas as outras músicas que vocês trouxerem, né? Então, eu também, assim, eu também tenho uma aceitação melhor do que eu proponho. Sabe, pessoal, essa é a minha música que eu trouxe hoje, né? Tem a música da prof. Então, na próxima aula é a música de vocês. E muitas vezes as músicas deles aí viram também as músicas de repertório para os trabalhos futuros, né? A gente vai explorar aí com mais profundidade. Muito legal, muito legal. Muito obrigado, Marília. Então tá, nada. Foi um prazer te conhecer. Espero que façamos... final do ano estamos com um plano de... Vai acontecer, não um plano, isso vai acontecer. Uma semana aqui de eventos, eu espero contar com a sua presença, assim, que vai fazer umas coisas bem legais ligadas à música também. Assim. Então, espero contar com a sua presença aqui. Então, eu não formalizei o convite ainda, mas vai acontecer um convite. Não, tá joia, eu vou aguardar o convite, então. Muito obrigado, Marília. Eu vou aguardar. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, vou ficar mais um tempinho aqui com vocês e depois eu tenho turma de novo daí. Tá vou legal, assistir a gravação depois, tá bom? Valeu, muito pessoal. Obrigado. Obrigada pela atenção e pela oportunidade. Eu agradeço. Oi, Jennifer. Oi, me ouve? Me ouvem? Te ouvimos. Sim, acho que tá ótimo o som. Beleza. A gente está com um som aqui no fundo, porque eu estou no Irmão Pedro, né? E tá rolando ainda essas construções e tal, por causa do vendaval que a gente teve. Ai, não é isso. Peraí.
Então, peço desculpas, né, se rolar algum som aí. Bom, quando tu me procurou, né, Éder, eu organizei um material, mas para mim é muito difícil não contar como é que eu cheguei lá, tá? Então, esse material, ele conta um pouquinho de como é que eu cheguei nisso que eu vou mostrar para vocês, tá? Vou começar a compartilhar, daí eu não enxergo mais vocês, mas qualquer coisa tu me chama que eu fecho aqui um pouquinho e volto a ver vocês. Continua me ouvindo? Vocês continuam me ouvindo? Vocês me ouvem? Sim, sim, estamos te ouvindo. Tá, então eu fiz aqui um material para ajudar. Assim, não que importe muito, né, mas eu vou falar um pouquinho sobre quem sou eu. Eu sou formada, então, em licenciatura em dança na UERGS, lá de 2009, e sou especialista em metodologia do ensino da arte de 2014, tá? Eu trabalhei até abril desse ano, eu só trabalhei em colégio particular, e especificamente em colégio particular cristão. Então, eu tive aí umas andanças de 10 anos no La Salle Esteio, 7 anos no La Salle Niterói, 5 anos no Rainha do Brasil, fiquei um tempo também no Unificado, tudo trabalhando, no La Salle Esteio só trabalhando dança, e nos outros trabalhando especificamente artes. E aí, em abril, fui chamada no concurso, né, que eu fiz de 2019, e larguei todos os colégios e vim para cá. Hoje também eu dou... agora é o avião. Peraí. Tá. Hoje também eu dou aula no ensino médio no Maria Auxiliadora. E aí, em 2021, né, na pandemia, eu inventei... Na verdade, lá em 2020 eu inventei, em 2021 eu terminei especialização em orientação escolar, eu digo que eu sou orientadora não praticante, e aí, não satisfeita nisso, eu também inventei uma segunda licenciatura em História, que eu ainda estou terminando, vou terminar um dia, se Deus quiser. Trouxe aqui também um pouquinho sobre o que a lei fala sobre os arte-educadores, né? Então, aqui embaixo fala um pouquinho sobre quem tem que dar aula, quem deve dar aula no ensino público, no ensino Fundamental 2, então, são os egressos de licenciatura em artes visuais, ou de dança, ou de música, ou de teatro, né? As pessoas às vezes confundem um pouquinho, é artes, mas não tinha que ser de artes, não, né? Qualquer uma das 4 linguagens está apta a dar aula de artes. Eu falei um pouquinho da BNCC, né? E eu trouxe aqui como é que ela apresenta a arte, porque diferente de português, matemática, ela não apresenta por ano, ela apresenta um compilado de 6º a 9º ano, tá? Então, eu trouxe aqui, eu sei que a gente tem o referencial gaúcho e a gente tem o referencial canoense, mas eles não mudam muito, até porque eles não mudam muito na arte, né? Tanto o gaúcho quanto o canoense. Eles são assim, e ambos os 3, eles pegam esse grande bolo e dizem, isso é de 6º a 9º. Eles não especificam o que cada um tem que fazer, o que eu acho que é bom, né? Então, tem aqui um pouquinho aqui as artes integradas que a prof falou antes. Então, daí mais para o fim, eu vou falar que é só um pouco do que eu trabalho, né? A ideia é trabalhar as 4 áreas nos 4 anos. Então, assim, no desenho, às vezes é em papel, às vezes é na parede, às vezes é no chão, às vezes é uma HQ, às vezes é como grafite. A pintura, às vezes é na tela, às vezes é na folha, às vezes é na porta, às vezes é no corpo. A escultura pode ser de sabão, de argila, de massinha de modelar. A dança, a gente trabalha daí com cópia e reprodução, ou com criação, ou com videodança. No teatro, às vezes ensaiado, às vezes jogos de improvisação, às vezes os povos do TikTok. E a música, às vezes reprodução, às vezes criação, né? Eu botei ali a criação de rap, porque é um dos que eu faço que eles mais gostam, e também associado ao jingle, né? Então, são algumas formas, assim, de que eu trabalho. Isso aqui é muito eu, né? Desculpa, Jennifer, só uma perguntinha besta, só no anterior. O que é o povo do TikTok que eu sou Eu vou mostrar. Tá. Mas, na verdade, são cenas, tá? São pequenas cenas. Porque quando a gente fala assim com os alunos, nós vamos fazer uma cena teatral. Sabe? Porque a ideia que eles têm eles vão receber um texto
e aí eles vão ter que bater esse texto, né? Eles vão ter que desenvolver esse texto. Eu vou receber um Shakespeare, né? Um Romeu e Julieta, e aí vou ter que... Né? A gente tem outras formas para explicar para eles que sim, você vai fazer isso, mas não precisa desse jeito. E sim, pode ser desse jeito, mas eu posso chamar de outra coisa para o quê? Para ludibriá-los. Né? Então, assim, os povos do TikTok, o que são? São ceninhas que eles fazem no TikTok, nessa rede social, né? Que é uma rede social de vídeo, não sei se todo mundo aqui sabe, depois eu vou abrir um pouquinho. São vídeos, são pequenos vídeos que eles fazem, e às vezes eles fazem sozinhos, mas mais de um personagem. Então, os povos do TikTok nada mais são do que cenas teatrais. Tá? Aqui, então, tem um trecho de um texto, tá? Que é o meu artigo da pós-graduação, eu vou deixar ali também depois, que fala que o ensino da arte tem que ser amplo e contemplar as mais variadas linguagens artísticas, porque ninguém consegue ser bom e gostar de todas ao mesmo tempo. Quando o professor se restringe a uma delas, os que não se identificam criam uma visão deturpada do que é a arte e também dos seus próprios talentos. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho como é que eu dividi, tá? E aí, assim, eu vou parar aqui também para explicar uma coisa. Eu não dividi isso aqui da minha cabeça, tá? O processo de como eu comecei essa divisão está no meu artigo, mas eu comecei lá em 2014. Porque quando eu ingressei no La Salle Niterói, eles não tinham uma organização. A BNCC recém estava nascendo, tá? E aí jogaram no meu colo e disse assim, resolve isso aqui. E aí eu organizei a disciplina de arte naquele momento, e depois lá no Rainha do Brasil, quando eu cheguei em 2018, eu cheguei também por indicação, né, e muito porque eu organizei a casa, né, e daí eu fui organizar a casa em outro lugar também, então lá tinha, além da aí a BNCC já estava consolidada em 2018, né, e ainda tinha as questões específicas da rede, no caso lá, Franciscana Aparecida. Então eu organizei de novo, né. O texto que eu vou até deixar, se alguém por acaso tiver vontade, né, é o meu texto de organização, de como é que eu fiz isso, só que lá em 2014. Hoje não é mais assim. Algumas coisas perduram, mas é aquela coisa, né? Vai passando o ano, vai mudando o rio, a gente vai mudando as pessoas, vai mudando a gente, né? Então, a gente vai mudando também. Mas como é que, então, eu organizei? Vou passar brevemente aqui para chegar nas questões mais práticas, né? Então, no sexto ano, o primeiro trimestre vai falar de cultura e folclore, os elementos constitutivos das 4 áreas e os conceitos básicos ali, explicar o que é artista, o que é obra. Não, eles não sabem o que é uma obra de arte, o que é um artista, qual que é o sistema da arte. Aí, quando eu falo de sistema da arte, eu estou falando de curador, de receptor, da pessoa do colecionador, né? Tudo isso são conceitos muito básicos que eu acho que tem que estar lá no comecinho do sexto ano. Cópia e reprodução, releitura, a gente fala aqui também sobre as questões assim, de direito autoral, tudo isso no primeiro trimestre. No segundo trimestre, daí já vai com linguagem da dança, contagem musical, sequência coreográfica, prática de dança, teoria em dança, notação coreográfica e a história da dança. Note que é um trimestre voltado para a dança. E aí, no terceiro trimestre, aí eu esboço a linha do tempo, a gente fala de arte na pré-história e faz uma conexão com o grafite e trabalha a percussão corporal, que também tem uma conexão com a pré-história. Vou parar aqui para explicar que a história da arte eu dividi nos 4 anos. Então, o sexto ano vai ver apenas a pré-história. Porque daí no sétimo... e olha só, tá vendo que tá escrito processos criativos ali em cima? É porque cada série tem um foco. Então, o foco do sexto ano é processos criativos. O foco do sétimo ano é arte brasileira. Então, lá no primeiro trimestre, a gente vai falar das matrizes de formação cultural, arte indígena, arte portuguesa europeia e arte afro-brasileira, como é que se criou essa coisa que a gente chama Brasil, né? No segundo trimestre, aí a gente fala de fato de Brasil, né? De regionalismos, de artesanato, a gente fala aqui sobre preconceito da questão da arte, né? Do artesanato, danças típicas brasileiras, práticas de dança e músicas brasileiras. E no terceiro trimestre, a gente volta para a linha do tempo, que a gente começou lá no sexto ano. Aí a gente fala sobre arte na Idade Antiga, e contempla ali Grécia, Roma e Egito. A gente vê a linguagem do teatro muito
associado à Grécia Antiga, né, que é onde a gente tem o nascimento, história do teatro e encenação teatral. Aí, no 8º ano, o foco é patrimônio cultural. Tá? No primeiro trimestre, a gente vai entender quais são os conceitos... agora, recreio aqui. Patrimônio material e imaterial, preservação, livros de tom, assim, bem o básico, como se preserva, né? E a gente vai falar sobre samba, que é um patrimônio, um patrimônio cultural brasileiro, e prática de dança. No segundo trimestre, a gente volta para a linha do tempo, arte na Idade Média, arte na Idade Moderna, e aqui eu trago a Revolução Francesa e seus desdobramentos na arte, porque eu faço um trabalho interdisciplinar muito legal com história, com a professora de história. Né? Então, eu já meio que organizei. Na verdade, isso estava no terceiro trimestre, mas eu dei uma puxada, dei uma reorganizada, porque fica bem legal trabalhar em interdisciplinar. E no terceiro trimestre, as vanguardas artísticas do século XX, porque são 9, né? Então, tem que ter tempo para trabalhar, para experimentar. E, por último, assim, 9º ano, né, a gente vai trabalhar arte e sociedade. Lá no primeiro trimestre, a gente volta para a linha do tempo, né, retoma todos os períodos artísticos que, teoricamente, eles trouxeram do 6º até ali, e vai falar de arte contemporânea, né? Daí entrar naquela loucura de arte contemporânea. Mas aí, assim, claro, a gente entende que esse aluno já passou pelos outros períodos, e ele já sabe o que é arte até ali, e aí ali a gente quebra com arte contemporânea. No segundo trimestre, trabalho elementos de arte e sociedade. Então, arte pura e arte engajada, arte e propaganda, arte e tecnologia. E no terceiro trimestre, fotografia, música popular brasileira, aqui MPB mesmo. Tá? Lá no 7º ano a gente falou sobre músicas brasileiras, né? Música em língua portuguesa, né? PTBR. Aí aqui é a MPB mesmo, ali é Jovem Guarda, Tropicália, Chico Buarque, Caetano, a questão da ditadura aqui, arte urbana e práticas de dança. Tá? Aqui, só para lembrar, então, que, como eu falei antes, ele de 6º ao 9º ano é uma coisa só, ele fala de objetos de conhecimento, né, e não mais de conteúdos, e traz ali depois as habilidades. E é isso aqui que eu vou agora dissecar no próximo slide. Aqui. Até aqui tá ok? Tá muito barulho aí, porque tá bem na hora do recreio. Tá um pouquinho, mas dá para segurar, dá para aguentar. Estamos acostumados já. Não tem muito o que fazer, né? Não posso tirar o recreio. Então, assim, a unidade temática aqui é dança. O objeto do conhecimento é o contextos e práticas, que eu tirei daqui, né? Aqui, ó, dança. E aí, o contextos e práticas. E aí, eu vou analisar uma das habilidades. A habilidade é pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação da dança, reconhecendo e apreciando composições de danças de artistas, grupos brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas. Daí, como é que eu faço? Essa habilidade eu trabalho nos 4 anos. Tá? No 6º ano, eu faço prática de danças diversas. Então, o que eu faço? Eu quebro a expectativa da movimentação que eles têm agora, que é essa movimentação estilo TikTok, né? Que ela não... qual que é o problema? Existem coisas boas em termos uma rede social que traz a dança, né, para a vida das pessoas, para a vida deles, mas existem as coisas ruins, que é resumir a dança àquilo. Né? E aí, assim, tem uma questão muito, muito específica, né, dessas composições feitas para o TikTok, que como a câmera fica parada, na grande maioria das vezes, eles não deslocam, né? Então, eles dançam sempre no mesmo lugar. Então, essa prática no 6º ano, ela quebra essa expectativa e faz com que eles se movimentem para lateralmente ou para frente e para trás, né? Que eles saiam de cena e entrem em cena. No 7º ano, a gente tem prática, então, de danças brasileiras. Daí a gente vai experimentar ritmos de danças inspiradas em ritmos brasileiros, então, de danças gaúchas, de frevo, do forró,
são bem simples, né? Eu acredito assim que mesmo que o professor de arte não tenha a especificidade da dança, como eu tenho, né, no caso, é mais simples, né? E aí a gente experimenta e aí também a gente pode trazer a habilidade deles. Muitas vezes o aluno ele está no CTG, por exemplo, ou ele conhece, né, o forró, enfim. E aí a gente traz eles também para o protagonismo da aula. No 8º ano, então, a prática é, para mim, aqui, né? De novo, eu estou falando da minha experiência, a prática específica de dança de samba e pagode, tá? Por quê? No caso, porque eu sou especialista em samba e pagode, né? É a que eu tenho um aprofundamento maior. Então, eu trago essa prática para eles. E aí eu falo de uma coisa que é, assim, eu já experimentei aqui, eu já tinha experimentado em outros anos, mas esse ano eu consegui experimentar aqui, que é a experiência da dança de casal, né? Porque qualquer dança em que tu tem um parceiro, né, que tu tem que encostar no corpo de outro, é também uma experiência social, né? Porque eu tenho que saber respeitar, eu tenho que saber aonde encostar. E eu explico desde o começo aonde vai a mão da menina, né? No pescoço, aonde vai a mão do menino. Aí eu boto na curva das costas, aonde. Então, assim, é muito específico, né? Se a menina tem cabelo grande, não pode botar a mão por cima, tem que botar a mão por baixo do cabelo, para não puxar o cabelo. Então, assim, 30 minutos só de preparação para que eles consigam se encostar. E é muito legal, assim, teve um feedback muito legal essa prática de samba e pagode. E no 9º ano, aí a gente tem a prática de hip hop, né? Que daí tudo, se vocês lembram dos slides anteriores, né? Tá tudo ali dentro do que eu separei para cada ano, né? Então daí a gente tem a prática do hip hop. Aqui eles manjam muito. A gente mal precisa da aula, né? Porque eles manjam muito de hip hop, eles manjam muito de danças urbanas, e aí entra a discussão do funk, a gente tem que fazer tem que colocar, né? Porque é uma dança urbana também. Então tem muito pano para manga aqui. Aí eu trouxe também outras sugestões por área e por ano. Achei até engraçado porque eu trouxe aqui uma playlist que eu criei para usar em aula, quando eu falo de música popular brasileira, né? E aí eu botei o QR Code porque eu faço isso, né? Eu deixo o QR Code para eles acessarem as playlists que eu criei, ou às vezes que eu criei com eles. Então daí depois eles podem continuar ouvindo essas músicas em casa, se quiserem. Ah, mas eu não sei fazer um QR Code. Aí eu deixei aqui também o site para criar QR Codes, tá? Caso alguém aí não saiba. Então, ali na música, né, eu também separei. Então, no 6º ano eu trabalho percussão corporal, no 7º ano, músicas brasileiras, né? No 8º ano, eu trabalho samba junto ali, quando eu trabalho dança, eu trabalho música. Eu falo dos estilos diferentes de samba, né? E no 9º ano, ali que eu já tinha falado, que eu trabalho jingle, e eu trabalho junto ali com arte e propaganda. Deixei sugestões também por área e por ano do teatro, né? No 6º ano, então, eu trabalho a criação e apresentação de personagem. No 7º ano, eu trabalho a criação de cenas teatrais, e aí a gente discute um pouquinho os povos lá. No 8º ano, daí, a questão é de encenação teatral. Qual é a diferença de cenas teatrais para encenação teatral? Encenação teatral é uma história com começo, meio e fim maior, né? E no 9º ano, a gente trabalha os jogos de improvisação. As artes visuais têm um mundo aí a ser explorado, né? Então, assim, não é que eu seja contra trabalhar desenho, pintura, escultura, né? Que por muito tempo foi só isso que se trabalhou em arte, né? Então tinha que lembrar as outras coisas também. Então tá aí um mundo que a gente pode visitar. Aqui também eu trouxe sugestões por área e por ano. No 6º ano eu acabo trabalhando desenho e pintura, no 7º escultura, desenho e arquitetura. No 8º, ilustração, desenho e a pintura. No 9º, eu já me arrisco mais em web art, publicidade visual, ilustração e fotografia. Vocês vão ver que desenho ele anda por vários lugares, né? Pintura também, mas eles têm enfoques diferentes. Nunca, jamais, a mesma atividade para todos os anos. E as artes integradas, né? Que é o 5º item lá, a gente tem artes visuais, teatro, dança, música e artes integradas.
Aí eu trouxe um pouquinho aqui para a gente analisar, eu até coloquei aqui em negrito o que é mais importante, mas eu deixei aqui um resumo, tá? Basicamente, o que é que está dizendo ali em artes integradas? O primeiro tópico fala que arte é política, esse artes integradas aqui que eu peguei é o da BNCC, tá? Que arte é política, arte é sociedade e arte é história, que a gente não pode esquecer isso. No segundo ponto, fala ali que é para não reservar a arte a caixinhas, né? Isso é dança, isso é música, isso é desenho. Acho que a prof que estava falando antes também falou um pouco sobre isso. Né? É música com pintura. Então, tudo bem fazer uma salada disso tudo de vez em quando. No ponto 3, ele fala, né? Problematize a arte, problematize o sistema da arte, problematize o mercado da arte, problematize a romantização do artista. Basicamente, problematize. Né? A romantização do artista, eu sempre brinco com eles, que eles falam assim, mas o Matuê, quando não era conhecido, as músicas dele eram melhores. Eu digo sempre, né, gente, artista também precisa meio que comer, né, precisa ganhar dinheiro. Então, tudo bem mercantilizar um pouco das suas criações. No ponto 4, ali, a BNCC traz que é para a gente ensinar o passado, né, todo o passado, não só o branco europeu. Às vezes a gente fica muito tempo nisso, nessa visão eurocêntrica e esquece, né, que não só o Brasil, como o mundo, assim, existe mais vida do que fora ali da França, da Itália, né, da Inglaterra. E por último, que arte digital não é menos arte, apesar de que eu sei que a gente precisa de recursos, né? Aqui na sala eu sei assim, aqui na escola, na minha escola, eu sei que às vezes é muito difícil a questão da internet, a gente está tentando resolver. Mas é isso, né? Quanto mais recurso, mais a gente pode ampliar. Aqui do lado, eu trouxe um videozinho que eu estou nele, porque basicamente eu duetei, né? Mas eu quero que vocês vejam, assim, que esse menino aqui, ele usou o quê? Ele usou uma música de funk, que a letra fala ali, sei lá, a letra completa dela fala sobre violência, né, armas e blá, blá, blá. Mas tem uma frase que ele repete o tempo inteiro, ele repete, esse é ladrão, que é meio que o refrãozinho da música, né? Aí o que o cara fez? Esse cara fez basicamente um vídeo de história da arte, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, aí depois eu retomo. Não vai dar para ler. Então, eu não sei se deu para entender ali, não dá para ler direitinho. Deixa eu ver se eu consigo diferente aqui, porque eu baixei ele. Aí ele está falando ali, basicamente, né, que de quem roubou, né? Então tem ali o indígena dizendo esse é ladrão, falando dos portugueses, né, e dos europeus, enfim. Então ali ele dá uma resumida um pouco nessa história da arte. Eu acho que aqui. Aí eu perdi aqui, ainda tá. Tá aqui. Aí eu trouxe também algumas sugestões, né, sobre avaliação, como é que eu faço, que é fazer os trabalhos em aula, muito menos em casa, variar a configuração de trabalhos, então, durante o trimestre, né, um trabalho individual, outro em grupo, outro em dupla, avaliar as práticas, né, quando a gente faz o trabalho de dança, eu brinco com eles, fez a prática, tá na média. Fez com um sorriso no rosto, é nota máxima. Outro ponto ali que eu trago é que teatro, dança e música precisam ser testados, né? Porque se expressar perante um grupo é uma necessidade do futuro. Uma coisa que eu faço é não parear as avaliações para que elas todas tenham mais ou menos o mesmo peso. Prova, eu sou fácil de recuperação, faço uns testes assim rápidos, uma cruzadinha, um mapa mental, mas prova só de recuperação.
Invisto na produção autoral da obra de arte, né? Faço uma que outra releitura, mas pouquíssimas cópias. E como é que eu avalio as produções artísticas? Eu falo sempre para eles, entregou o que eu pedi, tá na média. Da média para nota máxima, aí é técnica. Aí eu deixo mais algumas sugestões, né? A BNCC de Artes, o meu artigo, então, que eu escrevi em 2014. Eu gosto muito de trabalhar com memes também, né? Então, tem um historiador, que ele se chama de Tio Virso, né? E aqui está o Instagram dele, ele faz vários memes, assim, legais, embasados, ele deixa, inclusive, a bibliografia que ele usa, é bem legal. E, por fim, né, o meu contato da rede. Deixa eu ver. É isso. Jennifer? Tá me ouvindo? Tô, ótimo, muito obrigado. Assim, muito boa a tua apresentação. Muito legal mesmo, assim. O que eu pensei que ia ser só a dança foi um compilado maravilhoso, assim, sabe? Um norte muito bom para todo. Principalmente para mim, que estou por fora, estou vendo muito de longe o trabalho que vocês. E quando eu me deparo, de fato, com a BNCC, a gente se depara com essa... que ela é muito ampla, né? E só que você de tão ampla, ela dá pouco... Claro, o professor se coloca bem autônomo em relação ao que vai fazer ali, mas tu organizou de uma maneira maravilhosa, de uma forma... Dá para sugerir muita coisa a partir da tua organização. Eu até vou pedir depois os slides, se não te importa. Sabe? Se não te importa... Eu já fiz para deixar, né? Eu só queria mostrar a questão do TikTok antes da gente... Perfeito. O tempo todo é teu aqui. Seguir que é aqui, ó. Opa. Ai, peraí que eu não... Peraí que eu me perdi aqui nas minhas abas. Muita coisa. Eu vou conseguir, peraí. Aqui. Esse aqui é o TikTok de uma das meninas, assim, de uma das que eles chamam, né, das bailarinas do TikTok, né, das dançarinas, pessoal que lida com dança, assim, ela faz muitas, ela é a Luara, né, para vocês terem uma noção, ela tem 22 milhões de seguidores, tá? Eu não sei se vocês tinham essa noção, né? Vocês têm essa noção, assim, ganhou muito dinheiro, inclusive. Mas, enfim. Qual que é a minha questão aqui, né? A supersexualização, né, da dança. Essa menina é uma menina menor de idade, tá? Então, assim, essa é a primeira aqui que eu queria mostrar, né? O que acontece é que a gente não pode fazer com que não esteja... Fechar os olhos, né? A gente não pode fechar os olhos. Eu não sei, assim, a Jennifer, legal tu abordar isso, que eu até tenho essa pergunta para ti, assim, eu acho uma pergunta para todos aqui. Tá, a gente não pode fechar os olhos para isso, eu concordo plenamente, mas ao mesmo tempo a gente não pode... tem um discurso que tem um risco de ser um discurso moralista, que também não dá. Exatamente. Como é que eu trago isso? Como que nós, professores, problematizamos? De fato, a palavra acho que está na questão do problematizar. Como que a gente problematiza isso para eles? O que eu falo para eles é assim, ó, não existe música proibida. Existe música não adequada para este espaço. Não existe dança proibida. Existe dança não adequada para esse espaço. Aqui a gente tem, aí, né, explico que no casamento tu usa uma roupa, no dia a dia tu usa outra, e que a gente tem que lidar com isso, que a gente pode dançar, mas existem
adequações para cada lugar, né? E aí depois que a gente ganha confiança, que daí a gente começa a pensar, pô, gente, por que isso não é legal, né? Qual que é o problema das músicas que eu falo muito das músicas que falam novinha, né? Eu sempre tento trabalhar com eles, gente, o novinho é menor de idade, a gente não pode falar, a gente não pode esquecer do que a gente está cantando, né? Então, assim, é de botar as cartas na mesa, porque às vezes eles sequer percebem isso. E aí, sempre que eu trago a problematização, por exemplo, de uma música que tem a palavra novinha, né, que para mim é uma das que está sempre, assim, em destaque, eu trago também outras músicas, né? Porque, assim, a gente tem músicas gaúchas que a gente tem que problematizar, gauchescas, né? Que a gente tem que problematizar. Então, Ajoelha e Chora, quanto mais eu passo o laço, muito mais ela me adora, também não é uma coisa legal. Então, o problema não é o funk, isso eu falo o tempo inteiro. O problema não é o funk, o problema não é o hip hop, o problema são algumas músicas de funk que hipersexualizam a mulher, que rebaixam a figura feminina, né, que hipersexualizam as pessoas pretas, né? Então, assim, a gente tem que avaliar caso a caso, porque não é o funk, né? Existem músicas em língua portuguesa, mas existem músicas em língua inglesa que também têm suas questões. E o que a gente tem que fazer é conversar e não moralizar. Isso é muito importante, né? Não dá para julgar, não dá para julgar nada, né? Os pagodes que eu amo também tem, né? Tem um pagode do Péricles, que é super machista, que ele fala, né? Que a comida... cheguei e o banheiro estava sujo, a comida não estava na mesa, e daí eu trago também, gente, o meu pagode, ele também tem algumas músicas que não são legais, né? Então, eu acho que a questão é essa. Eu não sei se tem mais alguma coisa para perguntar, mas eu vou procurar aqui um outro perfil, que daí é o das cenas teatrais. Não sei se tu tem alguma coisa para perguntar nisso. Não, eu acho que tá nessa linha, assim, sabe, do como ao chegar até esse aluno, como tentar fazer ele refletir sobre isso, sobre essa questão, porque às vezes eu acho que porque a música, às vezes o ritmo, lida com uma camada muito superficial da nossa psique, assim, às vezes, do gostar ou não gostar, a gente esquece de aprofundar e se perguntar, de fato, e o quanto isso realmente ele realmente mexe com questões culturais, né? Mexe com preconceitos que estão muito arraigados, assim, que mexe com questões que lidam com racismo, com a misoginia, com a homofobia, sabe? Se a gente pegar, e não é só o funk, não, a gente sabe que não é só o funk, está em toda parte, porque mexe exatamente com questões próprias da nossa cultura, que estão aí. Basta a gente olhar um pouquinho para o lado, problematizar um pouquinho mais nossas relações, que a gente começa a desvendar, tirar esse véu, assim. E cabe a nós, realmente, trazer isso para eles. Por isso que a sala de aula é um espaço disso, né? Eles têm que trazer isso para a sala de aula, porque lá é o lugar de tirar os véus. Não existe lugar melhor. É o espaço de discussão, né, que eles têm. Exatamente. Eu tenho aqui, eu vou colocar o da Bruna. Peraí. Rapidinho aqui. Essa menina aqui, a Bruna, ela é atriz, né? E ela encontrou, então, na internet, no aplicativo, no TikTok, um espaço, né? Para ser atriz, né? Não, ela não é a única, né? Tem vários outros, assim. Mas ela faz, então, assim, o POV é o ponto de vista, né? E ela faz, então, pequenas cenas. Esse aqui se chama Aquela Sogra. Eu não ouço. Não ouve? Não, não sei se tem como liberar o áudio. Tem uma coisinha que diz aí para liberar o áudio, talvez. Deixa eu ver. O do outro vídeo também não ouviu? Tava mais baixinho. Não, o outro não, do Instagram não. Foi só a dança. Não sei botar. Não sei se eu sei botar, peraí.
Não tem em cima uma chavezinha assim em cima? Aqui Isso aí aparece o sol, mas não dá? Como é que é? Ali onde tu clicou, não dá? Pois é, já tá. Tenta agora. Deixa eu ver. Não escutamos. Não, no fonezinho aqui na ponta, aí. Não, aqui ele desliga. Peraí, deixa eu pensar aqui. Deixa eu compartilhar de outra forma. Aqui eu acho. Acho que vai dar. Ó. Falou comigo, sogra? Estão ouvindo? Como assim? A janta já tá na mesa. Eu ia fazer o jantar, o Marcelo até tá no mercado comprando as coisas. Aumenta o teu volume, vê se Esquentou as melhora. sobras do almoço. Mas tá dando para ouvir? Tá ouvindo, tá dando. Uhum. Qual vai ser dessa vez? Não. Falou comigo, sogra? Como assim? A janta já tá na mesa. Eu ia fazer o jantar, o Marcelo até tá no mercado comprando as coisas. Esquentou as sobras do almoço. É o que eu tô merecendo. Qual vai ser dessa vez? Não tô reclamando, mas é que eu ia cozinhar. Só fico no celular, mas eu tava no celular justamente porque o Marcelo tava buscando as coisas. Oi, amor, que bom que tu chegou. Que a tua mãe tá aqui falando que eu só fico no celular. Explica pra ela, amor, eu tava aqui conversando com os meus novos amigos que eu fiz no OMO. Eu acho que seria interessante a tua mãe baixar também na Play Store. Assim ela pode falar com as minhas pessoas e não ficar assim, com tanto mau humor, né? Não, mas eu não comecei a fazer a janta justamente porque tu não deixa eu usar nada do teu armário, né? Então a gente foi buscar as coisas. Não foi com o dinheiro do teu filho, foi com o meu. Marcelo, falou comigo, sogra? Então, assim, é um recurso muito, muito fácil, né? É uma câmera. Sim. Deixa eu só baixar aqui agora. É uma câmera e um texto ok, né? Assim, e ela tá ali, parece que a gente tá vendo a sogra falando, o namorado chegando. Ela tem vários desses povos, que são os pontos de vista, né? No caso, o ponto de vista era da namorada, né? Então, assim, são coisas simples que dá para fazer. O que é legal também, assim, sempre quando eu vejo essas situações, assim, esse tipo de produção, eu vejo que tem aquele aluno que é capaz de fazer, mas também eu vejo aquele que vai se negar, principalmente quando a questão é dança também, sabe? Vai se negar veementemente em fazer aquilo ali, assim, Como é que eu lidei com isso, como né? tu lida, gente? Como é que eu lidei com isso? Tudo bem, consequência é tua, a nota é 0. Uhum. E aí, assim, com a minha supervisão que me respaldou, eles não tiveram para onde correr. Eu tive 100% de prática no 8º que eu fiz trabalho de samba e no 6º que eu fiz, enfim, coreografias diferentes, né? E eu tive, assim, não vou dizer que 100, mas 90% de adesão nas coreografias que eles, na sequência coreográfica que daí eles tinham que apresentar, que era assim, um 8, né? Que era um ciclo só. Conforme vai passando, e assim, eles vão vendo que não tem trabalho adicional, não tem nada que vai recuperar, e conforme eles vão levando o 0 para casa, vai voltando uma mãe. Eu já atendi 2 mães, tá? Para não dizer que eu não atendi 2 mães. E aí a mãe dizia assim: prof, insiste, porque lá em casa eu tô dizendo, tu tem que fazer, porque hoje ele tá se negando a fazer isso, mas daqui a um pouco ele vai achar que ele pode se negar a fazer algumas coisas, e que o que ele gostar ele vai fazer, e o que ele não gostar alguém vai resolver. Sim. Então, como é que eu resolvo isso, Éder? Olha, a consequência é tua, meu querido. Uhum. Sim. Outra questão também, Jennifer, sobre... Tá, tu já pediu trabalhos gravados deles, vocês gravassem. Como é que... Aqui não. Tá. Mas em outro lugar, como tu teve acesso? Tu fez um link no Instagram, como é que tu teve acesso ao vídeo? Como foi? O Google Classroom.
pelo Google Classroom. Eles lançavam... em 2020, eu trabalhei 100% remoto, né? E na rede particular era... Não foi isso que eu quis dizer. Foi 100% do tempo de aula remota. Então, foi videoconferência 100% do tempo, né? Sim. Então, eu tinha que fazer aquelas crianças levantarem da cadeira para produzirem trabalhos. Então, eram trabalhos que eles entregavam pelo Classroom. Então, eles gravavam, editavam. Eu, inclusive, comprei um editor para trabalhar mais, assim, um programa de edição, né? Aí trabalhei mais, mas depois também aprendi a trabalhar no CapCut, que é gratuito, ele é maravilhoso, assim, ele é muito, muito fácil de trabalhar. Qual o nome? CapCut. Eu vou botar aqui. CapCut. Né? Ele é gratuito e ele é muito fácil de trabalhar. Então, assim, eu comecei com o meu editor pago, mas ultimamente eu tenho feito coisas só no CapCut mesmo, que dá para fazer no celular. Então, eles me entregavam pelo Classroom e eu corrigia em casa, devolvia para eles, e na maioria das vezes, isso tem também, na maioria das vezes eu mostro o trabalho de todo mundo para todo mundo. Os meus alunos já estão super acostumados com isso não é escolha, eu mostro tudo para todo mundo, porque daí todo mundo aprende com todo mundo. Sim, né? Claro. Isso eu percebo, assim, há um tempo atrás, isso aí é uma experiência que eu tive, que eu estava observando alguns alunos, que eles tinham muita habilidade em edição, assim, sabe? Sim. Muito, então, alguns foram convidados a dar uma oficina para os colegas sobre edição em aplicativos básicos, assim, no celular, sabe? Eles mesmos podem trocar essa experiência. E outra coisa que eu acho interessante também, que eu tenho percebido bastante, porque eu gosto muito de trabalho de apresentação, assim. Então, apresentar cartaz, apresentar algum conteúdo em si, e só que sempre eles não conseguem, em grupos principalmente, eles não conseguem estabelecer, eu faço isso, essa divisão de trabalho. E a arte tem muito disso, né? Tem aquele da luz, aquele que vai pela luz, aquele que vai pelo texto, o ator que dirige. Tudo isso daí também pode se montar algo, entender também quem está por trás. Sim. Aqui, por exemplo, eu trabalho no 8º ano, né? Quando a gente fala de encenação teatral, a gente abre o leque, porque até as cenas teatrais todos fazem tudo, todos atuam. E quando a gente abre o leque para encenação teatral, aí a gente precisa do cara que abre a cortina, do cara que joga o balde, do cara que pega a água, do cara que prevê o figurino, né? Então aí a gente abre um pouquinho mais, mas assim, eu parto do princípio de que eles têm que ter experiência expressiva. Entendeu? Sim. Por isso que eles passam pela etapa de que todos têm que apresentar. Para depois chegar no momento, eu já apresentei, eu já me expressei, mas eu acho que eu manjo mais aqui. Aí, ok, né? Mas eles têm que passar pela coisa para saber, porque a arte é experiência, né? Eu mesma, por exemplo, não me dou muito lá com desenho e com a pintura, eu falo isso para eles. Eu sempre digo para eles, a prof não desenha muito bem. Aí eles dizem, professora de arte que não desenha. Eu digo, superem, eu já superei. Né? Então, eu brinco com eles que nem todo mundo gosta de tudo e tá tudo bem. A gente vai fazer umas coisas melhores e outras não tão bem. Por isso que a avaliação, ela parte do pressuposto de que se tu entregou, tu tá na média. Aí, da média para a nota máxima, aí é técnica. Porque eu vou ficar no 7, aqui a média é 6, né? Eu vou ficar no 6 no desenho, mas eu vou ficar no 9,5 na dança. Então, na média, né? No frigir dos ovos, vai todo mundo ter uma nota muito legal. Agora, se eu não entregar, se eu me negar a fazer, aí deu certo. Sim. Aqui uma questão também, agora que me veio em mente, a NCC de Educação Física também tem dança. Talvez não tenha, às vezes, mas como que elas se complementam? Qual a diferença de abordagem da dança da Educação Física e na arte? A diferença de abordagem é porque na Educação Física ela está ligada à estimulação corporal sem foco na expressividade. Né? Então, é como se fosse cópia e reprodução, né? Pura. Por quê? Porque eu estou mexendo no meu corpo, daí eu vou aprender a alongar, a aquecer,
né? Eu vou aprender que a dança tal vai trabalhar tais músculos e aí eu vou ter uma condição X, né? E depois eu vou alongar e eu vou entender que os meus músculos eles trabalham na dança, assim como eles podem trabalhar num esporte, né? E na arte daí ela já tem uma conotação expressiva. O que eu estou passando com essa dança, né? O que eu quero dizer, o que eu quero comunicar, o que o meu corpo, por que meu corpo construiu isso, por que esse grupo construiu isso com esse nome, com essa música, né? Então tem muito uma questão de comunicação. Até para te ter uma noção, assim, ó, quando a dança veio para a URGS, que é novo, foi acho que 2008, 9, 8, eu acho, que chegou a dança na URGS, o curso de licenciatura em dança, né? E aí teve uma comoção, assim, uma discussão muito grande de para onde ia a dança. Então, tinha uma galera que queria que ela fosse para a ESEF, né, para a Faculdade de Educação Física, e uma galera que queria que ela fosse para o IA, que é o Instituto de Arte. Então, teve um debate muito grande de para onde iria a dança, né? Porque ela pode ter essas duas abordagens. E tá tudo bem, assim, não existe uma melhor. E ela foi para o IA? Não, ela foi para a ESEF. Por quê? Porque na UERGS, que foi onde eu me formei, porque eles argumentaram que na UERGS já tinha um olhar mais expressivo, criativo para a dança. E aí, então, vamos colocar em Porto Alegre também um curso de licenciatura em dança, só que com outro olhar. Então, assim, teoricamente, né, a galera aqui da região metropolitana podia escolher, tem essa opção de escolher de forma pública, né, de 2 universidades públicas gratuitas, uma que tem uma conotação mais expressivo-artística e a outra que tem uma conotação mais prático-corporal. Né? Mas não Legal. Que professores que vêm da URGS não sejam expressivos, não é isso, né? É só uma abordagem aqui ou ali. Legal. Mais alguma coisa? Alguma pergunta, pessoal? Assim, ó, o que eu tenho para dizer para vocês? Assim, a minha intenção era que nós víssemos os planos de trabalho hoje, mas pelo visto não vai dar tempo. Já passou bastante tempo aqui e foi tudo muito rico. Muito obrigado, gente. Assim, tá tudo muito, muito rico, muito, muito legal. Assim. E aí, então, eu vou deixar aqui já o formulário de presença. E já vai ficar marcado para a próxima formação a gente começar a construção desses planos de trabalho. Aí eu vou tomar liberdade de pegar esse partido que a Jennifer mostrou aqui pode ser, Jennifer? Partir disso para a gente começar a construir esses planos para o ano que vem. Ok? Daí vai ser uma construção mais de vocês do que minha, assim, sabe? Mas eu quero estar junto, você quem está mediando essa construção. Ok, quer acrescentar alguma coisa, Jennifer? Muito obrigado, Jennifer. Muito obrigado a presença de todos aqui. Foi muito rico aqui. Eu acho que vai ajudar bastante tudo aqui. Deu um norte muito legal, assim. Não se esqueçam do formulário. Preencham o formulário. E tenham uma boa tarde. Certo? Bom final de tarde. Obrigado, Jennifer. Estão liberados. Um abração para todos. Muito obrigado. Boa tarde.